Aleluia. Estamos ao vivo. Oi, gente, a paz. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso cafezinho da tarde. Tem café, amor? Hoje tem. Hoje tem cafezinho. Hoje tem. Gente, hoje, esses dias assim, a gente fazendo o nosso café da tarde. Tá frio. Tá frio ainda? Tá. Vamos pôr mais café. É o café com leite, como vocês sabem, né, gente? Mas tá frio. Tem sido assim uma bênção, né, amor? Muita bênção. Tem sido uma bênção assim porque as pessoas têm estado ouvindo a palavra de Deus, né? E esse momento tem sido um momento assim de reflexão, né, amor? Tem sido um momento de reflexão, assim, da palavra de Deus, e tem edificado muito as nossas vidas, né? Então esteja orando por nós, para que Deus nos dê graça e a gente consiga perseverar para a gente estar ministrando, né, amor? É nosso verdade. Cafezinho. Tem sido uma bênção, Deus tem ministrado muito ao nosso coração. Se tem sido uma bênção para você, escreva aí nos comentários, né? Além de escrever nos comentários, compartilha também com seus amigos, para que assim como você tem sido abençoado, para que mais pessoas venham ser abençoadas através da palavra do Senhor, aleluia, né? Aleluia. O nosso tema hoje é medo. Você sente medo? Pode ver que hoje eu vim até com a blusinha da fé, o bonezinho de cruz. Vencendo! Gerar coragem, gerar fé no seu coração. Eu vim caracterizada hoje. Juliana, nossa prima, paz querida, Deus abençoe. Luciléia, paz do Senhor. Adriele entrou aí também. Adriele. Teve mais gente aí, né? Que foi entrando. Está conosco aí online. Vai interagindo com a gente aí, querida. Esse momento, o momento da gente estar interagindo, né? Você tem medo? Medo do quê? O medo é bom? O medo é ruim? Conversa com a gente nesse momento. A gente tem uma palavra para compartilhar com você. A verdade, a gente está iniciando uma série, né, amor? Essa série, a gente sobre confrontando mesmo, né? Esses sentimentos que nos perturbam, que perturba a verdade o ser humano. Nós decidimos fazer isso, né? Então, a série, nós vamos estar agora todos os dias ministrando, confrontando sentimentos que nos perturbam. São muitos, né, gente? Muitos sentimentos que perturbam a gente, né? Que tiram verdade. A nossa paz, que nos atrapalha no nosso dia a dia, né? E nós vamos estar fazendo essa série. Não somos a Netflix, mas nós vamos fazer uma série abençoada aqui pra você, amém, gente? Amém. A Edneia Nunes, olha, quase parecida comigo. O meu é Nanes, o dela é Nunes. Isso. Rapaz. Paz do Senhor, querida. Então, assim, nós vamos estar trabalhando temas fortes, né? Muito forte mesmo. E temas que eu garanto que você talvez já viveu ou está vivendo no seu dia a dia. E eu creio que Deus vai te edificar muito. Então, assim, não perca mesmo os cafés durante a semana, às 4 horas. E esteja com seu coração aberto e atento para ser moldado pelo Senhor, amém? Isso, porque a gente aqui, nós temos a nossa rotina, né? Nosso momento com Deus, nosso momento familiar. E a gente viu como que tem sido forte essa questão da ministração pela live, né? Fazendo uma live e pelo Facebook, Instagram. E hoje, né, amor? Hoje às 21 horas. 21 horas, gente. Nós vamos ter uma live com os nossos amigos, Pastor Germano e Pastora Ana Júlia, pelo Instagram. Instagram do Pastor Carlos Bento. Então, se você tem Instagram, às 9 horas, se conecta lá com a gente para que você possa receber essa palavra e aprender um pouco mais sobre alegria. Como ter alegria nos dias de hoje, nos tempos que nós estamos vivendo. Então, vai ser topzera, né, amor? Vai ser topzera. Gente, é muito forte, tá? São momentos assim que a gente tem tido pelas lives, né? Tem sido muita bênção, as pessoas têm sido edificadas. É a palavra de Deus, amém? Nós apenas somos
instrumentos do Senhor aqui, e você pode fazer isso também, né, com seus amigos do Facebook, do Instagram, do Twitter. Faça isso, seja um grande evangelista nessa terra, né? Presbítera entrou, presbítera Ana, a Pâmela, nossa design gráfico. Ontem era meia-noite, acho que ela não aguentou mais a gente, né? Não, você, né? Ai, Jesus, até desligou o celular. Vou dormir, senão esses pastores vão ficar a noite toda pedindo pra mim fazer imagem. Então essas imagens que vocês veem aí é a nossa discípula Pâmela, nossa design gráfica, né? Fazendo pra nós aí essas edições, as fotos, né, amor? Aí ajuda a gente bastante, né? Parece que é algo simples, mas a gente tem se preparado bastante para estar aqui, né? O Richard. O Miller. Paz Richard. Paz Miller. Tem sido uma bênção, tá, querido? Bem-vindos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O tema, então, para nós, nessa tarde, é falando sobre medo. Nós fizemos pergunta aí. Você tem medo do quê? Você tem medo, amor? Ah, tem. Bastante coisa, viu? É? Sou muito medrosa. É, amor? Uhum. De bicho, então, nossa, tenho muito medo. Muito medo? Oh, Jesus amado. Então, essa questão do medo é forte, né? Paralisa muitas pessoas. Paralisa muitas pessoas. Quantas coisas nós já perdemos? Muitas coisas. Por causa do medo, né? Por causa do medo. Medo de altura. Ele tem medo de altura. Eu morro de medo de altura. Misericórdia, né? Medo de altura. É uns negócios assim que a gente pensa que é tão simples, mas o medo também tem a parte boa, amor? Tem a parte boa também, né? Porque o medo, muitas vezes, ele nos previne do perigo, né? Verdade. Se eu falar pra uma criança, ó, não vai ali porque tem um perigo ali. Não vai, que se você perigoso. for, você vai machucar, vai acontecer isso, então a criança vai ficar com um certo receio. Mas aquilo é um medo bom, porque tá livrando ela de um perigo ali, né? É verdade. Então, tem os medos assim que... o que é o medo bom? Existe o medo bom, né? O medo, na verdade, ele é um sinal, né? Ele é um sinal. E muitas vezes o medo também, ele vem, ele está em nós, mas ele não pode dominar. Não é verdade, amor? Se ele dominar, você é paralisado, né? Você é vencido. Então, existem medos que nos ajudam a caminhar, né? Assim, aí você vai refletir, você vai, não, o que eu tô fazendo? Eu não posso isso, não posso aquilo, né? Tem pessoa que parece que nada põe medo neles, né? Mas o medo tem uma parte boa da questão de nos alertar. Né? De nos alertar. Não que o medo é bom, não. Nós vamos estar trabalhando alguns textos aqui bíblicos e nos mostrando como que o medo pode nos paralisar e de muitas coisas mesmo. Eu coloquei alguma coisa aqui, fui buscar, né, entender um pouquinho mais sobre a questão do medo. Ele, na verdade, está ligado, o medo é a ansiedade irracional, olha só, ou fundamentada, algo que vem e aí a gente é paralisado. O que é o irracional, né? Um animal, né? Nós somos racionais, somos seres humanos, nós com potência, né? De evolução, e somos filhos de Deus, criação de Deus, e temos o Espírito de Deus também, né? Os animais são almas, né? Almas viventes, e tá falando que o medo é um sentimento, na verdade, é uma ansiedade, né? O que é a ansiedade? É o excesso do futuro, né? O excesso do futuro é a ansiedade. Então é irracional, quer dizer, é uma ansiedade sem conhecimento do caso, sem conhecimento da situação. Então, muitas vezes o medo, ele é assim. É verdade, né? Porque às vezes a gente... Uma coisa que tá... Vamos dar um exemplo. Uma questão lá na frente e a gente já fica com medo. Às vezes, antes de acontecer aquilo, de uma situação acontecer, a gente já fica com medo, né? Verdade. Gera uma ansiedade lá do futuro, uma coisa que nem aconteceu ainda, mas a gente já fica lá temeroso, já fica com medo, né? Medo de casar. Medo de casar. Medo de namorar. Medo de pregar o evangelho. É verdade. Muita coisa, né, amor? Muita coisa. Muita coisa. Medo. O medo é um negócio assim que os dias que nós estamos vivendo aí, as notícias da mídia, colocado medo nas pessoas, em vez de trazer... O que é isso? É a ansiedade racional. O medo, ele é apresentado para nós
algo desconhecido. Eu desconheço isso, por isso eu não faço, né? É verdade. Então, assim, se eu conheço, Jesus fala assim, ó, conhecereis a verdade nos libertaria. Aí o que é isso? Tá falando que o conhecimento da verdade traria luz para nós de tal situação, né? Eu vou colocar um pequeno exemplo que vem na minha mente aqui agora, mas existem esses homens aí que gostam de que gosta de ficar pegando a cobra, sabe pegar cobra, né? Sabe pegar esses animais. Às vezes as pessoas ficam assim assustadas, né? E aí a gente vê alguns programas assim, a pessoa com muita facilidade, né? Ela é profissional naquela área ali e ele pega com facilidade e os outros assustam. Por quê? Porque ele tem conhecimento daquilo ali, ele sabe como fazer, ele sabe como proceder. É a mesma, eu tenho medo de altura, né? Agora, e as pessoas que pulam de paraquedas, de parapente, poxa, venceu o medo ou teve conhecimento de tal coisa, isso, aquilo. Então, são exemplos básicos para nós entendermos aqui sobre o medo. E o medo tem paralisado muitas pessoas nesses dias, né? Muito, muito, muito. O medo tem feito as pessoas perderem muitas coisas, né? E o medo também, que a Bíblia também nos ensina, 2 medos, né? Um medo é bom. Um medo que encoraja é o temor a Deus. É o temor a Deus. Que o temor a Deus não é necessariamente o medo, mas é o respeito a Deus. Vamos dar um exemplo. Eu, quando eu era adolescente, né? Às vezes eu deixava de fazer, eu não fazia uma coisa, que às vezes que os meus amigos estavam fazendo, que eu sabia que eu ia envergonhar o meu pai, envergonhar a minha família. E eu tinha medo de acontecer isso, entendeu? De deixar eles envergonhados, de deixar eles tristes, de, vamos colocar assim, de manchar a honra da família. Entendi. Então, assim, esse é um medo bom, né? Então, me privou de fazer muitas coisas ruins, porque eu tinha esse medo esse respeito à minha família. Então, assim, o medo que a Bíblia encoraja a gente ter é esse temor a Deus, né? É o respeito, o medo de cometer alguma coisa e desonrar o nome de Deus, de desrespeitar a honra de Deus. Esse nós temos que ser encorajados a ter, né? Que é o temor a Deus, o respeito a Deus. Eu não faço algo porque eu tenho temor, eu tenho medo de entristecer o Espírito Santo. Hoje aconteceu uma situação comigo, na minha consulta de pré-natal, e aconteceu uma coisa e depois fiquei pensando, por que eu não agi, né? Lá com a doutora. Ou reagiu, né? Por quê? Mas aí no meu coração, quando alguém faz uma coisa pra mim, o que eu faço? Eu não consigo responder isso na hora. E a minha ação, às vezes, é me calar e depois sair de frente à pessoa e tá pra chorar. E aí eu fiquei pensando, né, por que eu sou assim? E aí veio no meu coração, porque eu não falo, porque às vezes eu tenho medo de entristecer o Espírito Santo, às vezes de desonrar o nome do Senhor ali, porque vai saber, quando a gente tá nervosa, quando a gente tá irado, sai coisas que a gente não quer. É verdade. Então a gente acaba desonrando o nome do Senhor. Então esse medo, esse temor, isso nós devemos ter. Isso nós devemos encorajar as pessoas a terem, a respeitar, ter medo de desonrar o nome do Senhor. E o outro medo que a Bíblia fala é justamente o medo que nos paralisa. Esse nós temos que tentar neutralizar da nossa vida, né? E é isso que nós vamos estar falando agora. E é esse que nós vamos estar falando agora. O medo que paralisa, que nos impede de viver o novo, que nos impede de viver os sonhos de Deus para nossa vida. Amém? É verdade. Quando nós começamos, né? A pastora tinha 15 anos, o Ivan tá falando que você ainda é uma adolescente, a Flávia, né? Obrigada, gente. E eu também, ó, sou adolescente, ó. Tô na flor da idade, né, amor? Você vigia, hein? E aí, olha só, a gente começou com 15 anos, né? A pastora, no caso, eu sou 7 anos mais velho que a pastora, né? E aí, a gente começou e com 18 anos a gente já tinha a célula com mais de 30 pessoas, os nossos pais convertidos, né? O meu sogro e a minha sogra tinham voltado para Jesus, né? Algumas pessoas já tinham sido batizadas, né? Então, assim, é um desafio para nós, né? Tão novo. E o que nos encorajou a isso? É o conhecer da palavra, saber que a palavra tem poder para transformar. Mas eu queria ler com vocês, depois vocês meditam lá, Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41, fala de uma tempestade que vem sobre o mar quando Jesus e os seus discípulos estavam no barco. E Jesus estava dormindo. E a Bíblia diz que
quando os discípulos estavam ali, e aí Jesus dormindo, né? E aí eles vão acordar Jesus. Ah, mestre, o barco vai afundar, né? Estão morrendo. E aí Jesus levanta, diz o texto, versículo 38, que Jesus estava dormindo na popa, né, do barco, né, com a cabeça sobre o travesseiro, e os discípulos foram acordar ele. E ele levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez completa bonança, né? Olha só, os discípulos estavam em alto mar e tal, aquele perigo todo. E o que acontece? Vamos acordar Jesus. Ele está aqui, ele não vai deixar a gente afundar, não. E o que acontece? Jesus levanta, faz todo aquele processo, repreende. Mas Jesus fala com eles, meu amor. Jesus fala com eles assim no versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Jesus então está falando que o medo, quando domina, tira a minha, a sua e a nossa fé. É verdade. E se tira a nossa fé, acabou tudo. Porque a fé crê no Senhor, crê na palavra de Deus. Então o medo pode fazer você ficar longe de Deus. Olha, amor, que coisa forte, né? O medo pode fazer a família ficar longe de Deus. O medo do amanhã, o medo da situação, o medo que tu tá vivendo. Jesus olha para os discípulos e fala: por que vocês estão com muito medo? Vocês não têm fé? Jesus estava exortando os discípulos. Aí ele fala, né, que os discípulos estavam apavorados. E aí os discípulos falam: nossa, mas quem é esse que até o vento e o mar obedece? Então, preste bem atenção. O medo, ele vem, mas ele tem que bater e voltar. A gente tem medo, sim, né? Eu me lembro uma vez, era novo convertido, e aí eu tava na casa de um evangelista, né? E aí o telefone tocou. Aí ele atendeu o telefone, e aí era uma pessoa endemoniada do outro lado da linha. Eu ouvi aquilo, eu tremi na base. E aí a pessoa que estava endemoniada do outro lado da linha falou pra ele: vem aqui que eu vou te matar. Eu falei: meu Deus. Aí ele falou: vamos comigo. Eu falei: vou não. Era novo convertido. Aí eu levei ele até perto da casa da pessoa. E aí o que aconteceu? No dia, aí ele chegou lá, acho que era 1h da manhã, ficou até as 3 da manhã lá, orando, expulsando. E eu fui embora pra casa. Que amigo, hein, gente? Eu fui embora pra casa. Falei: sou novo convertido, não tô preparado pra essas coisas aí. Mas não é, porque eu não tinha o conhecimento, né? E o que acontece? Mas fiquei com medo, confesso. Dormia aquela noite daquele jeito. Aí, no dia seguinte, eu fui doido procurando pra ele. Eu falei: rapaz, você é muito corajoso. Nossa, eu quero ser igual a você. Ele virou e riu pra mim e falou: rapaz, eu tava com muito medo. Você não tem noção do medo que eu tava. Mas eu fui mesmo assim. E aí eu entendi essa questão do medo, né? Porque o medo, ele é algo assim, gente, natural. Você tá no ser humano, nós vamos sentir medo mesmo. Tanto é que a palavra fala pra gente de Gênesis e Apocalipse muitas vezes. Deus fala o que pra gente? Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Então, isso daí viria na nossa vida. Mas o medo, em si, ele não é um pecado. Mas ele pode nos levar a pecar, porque aí pode nos fazer duvidar de Deus, né? Duvidar, tirar a nossa confiança dele, fazer com que nós venhamos duvidar que realmente ele pode fazer algo, que realmente ele pode te levar a algum lugar, que realmente você pode viver os sonhos que ele tem para você, para sua casa, para sua família. Então é uma coisa perigosa, nós temos que estar vigilante nisso, né? É verdade. O medo, preste bem atenção, o medo é uma coisa que vai vir sempre. Todo desafio, por exemplo, tem pessoa que não gosta de mudança, não gosta, tem medo de mudança, né? Tem medo, então gosta da vida daquele jeitinho, mesmo caminho, mesmo jeito, mesmo horário, tá? Qualquer coisa que muda já entra em desespero, né? Agora, Jesus está falando com os discípulos, fala para eles: vocês não têm fé. Por que vocês mesmos não fizeram isso? Eles admiraram com Jesus, mas Jesus tinha dado autoridade para eles. Jesus falou para eles: olha, era só vocês declararem isso aí com fé, né? Então, preste bem atenção. Como que eu enfrento o medo, amor? Declarando a fé, declarando a palavra, né? Então é assim. Você não é
né? Os filhos de Deus não são o que o mundo fala, o que o pai fala, a mãe, o irmão, o amigo. Não! Os filhos de Deus são o que a Bíblia diz que vocês são. Amém? Amém. E quanto mais distante da palavra você tiver, olha só que forte, mais medo você terá. Por quê? Porque o que traz para nós a luz é a palavra de Deus. Sobre todas as situações. Tudo que está acontecendo hoje, a palavra já dizia para nós. Certo? Falou que iria acontecer. E coisas difíceis virão, mas o Senhor estaria com o povo dele. Amém, amor? Amém. Amém. E essa situação que ele passou lá, né, com o líder dele, né, que foi lá expulsar lá o bicho lá. Como que ele venceu o medo ali naquele momento? Confiando em Deus, confiando que dele mesmo ali, líder, né? O líder, né? Porque eu correu pra casa. Então, como que ele venceu aquilo, né? Porque no outro dia ele falou, eu tive muito medo. Muito medo. Mas eu fui. Então, assim, ele teve medo dele, que tá na nossa carne, por ele mesmo, sozinho, ele não iria. Mas ele tinha uma confiança que aquele que está nele é maior do que tudo. Então, ele foi. Então, como vencer o medo? Confiando que nós mesmos, nós não conseguimos, mas Deus na nossa vida, depositando a nossa confiança nele, crendo que ele vai fazer, crendo que ele está com a gente consegue. É verdade. Né? A gente consegue vencer. Porque a palavra nos diz que ele não nos deu um espírito de covardia, né? Verdade. É isso aí. Deus não deu o espírito de covardia para os filhos dele, não. Não deu, porque assim, olha só, falando que ele não deu, então ele deu pra gente. É algo que vem dele, porque de nós mesmos, a gente não tem nada. O medo, se depender de nós, o medo vai nos dominar. Por isso que o Senhor falou, não temas, e eu não vos dei um espírito de covardia. É verdade. Né? Então ele nos deu algo especial. O Senhor em nós podemos vencer tudo nessa vida. Nós precisamos ter consciência disso. Aleluia. É isso mesmo, tá? O medo vem, mas a gente manda embora pela palavra de Deus. Não é verdade, amor? Olha o que Hebreus capítulo 13, o versículo 5. Quero refletir com você, ó. O versículo 5 e 6, ó. Hebreus 13, 5 e 6, ó. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, olha só, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, olha aí, o que os filhos de Deus estão falando, a escritura aos Hebreus está dizendo para nós. O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Olha o que o texto está falando. Deus está falando, então, para nós o quê? Nunca deixarei um filho meu. Olha só que forte. Que lindo, né? Lindo demais isso. Muito lindo. Muito lindo. Ele fala assim mais, ó. O Senhor é o meu ajudador e não temerei. Aí ele fala assim, o que o homem pode fazer contra mim? Nada. Nada. Por quê? Porque o Senhor tá nos ensinando, mostrando para nós aqui que Ele está conosco. Então, a pessoa que tem essa clareza no coração, o medo vem, mas vai embora. O medo não domina. O medo não domina, né? O medo tá ali, mas ele não domina. Você consegue desenrolar ali, você consegue ir, você consegue fazer, mesmo com medo, mas você vai. Entendeu? Igual a gente ele começou a ensinar o Daniel a andar de bicicleta, né? Sem rodinha. E aí ele começou, mas tô com medo. Eu falei, filho, mesmo com medo, vai, senão você não vai aprender. Não deixa o medo te dominar. Todo mundo sente medo. Falei pra ele, mesmo com medo, concentra e vai. Então é assim na nossa vida diária, mesmo com medo, né, na nossa carne, no nosso natural, sente esse medo, mesmo com esse medo, nós precisamos ir. Porque a palavra fala aqui que o Senhor está conosco, que Ele nunca vai nos deixar, que Ele é o nosso ajudador. Então, se Ele é o nosso ajudador, gente, o que a gente precisa temer? Nada. O medo a gente deve esconder o medo, amor? Não deve, né? Não. Não deve. O medo a gente não deve esconder. Você tem medo, mas o Senhor está comigo. É verdade? É verdade. Não, o Senhor está conosco. Vamos embora. Aqui, mano. Ai, da situação aqui agora. Que situação, amor. Vigia. O rato que eu tô na roda, ele escondeu. Ai, Jesus amado. Gente, eu vou contar pra vocês, né? Pode contar? Pode contar. No dia que entrou um rato lá na nossa casa, quando nós morávamos em São Lourenço. Ratinho. Aí você fala assim, que nojento. Ele tinha nojento, mas infelizmente entrou lá em casa. Entrou. Aí quando eu vi o rato passando, eu falei, amor, é o rato.
Aí você, aonde? Falei, vai, amor, vai matar o rato. Não, vou matar nada não. Tive que ir lá no meu sogro, chamar meu sogro pra matar o rato. Você acredita no negócio desse? Então não precisa ter vergonha do seu medo. Não precisa esconder. Só tem que enfrentar. A gente tá trazendo alguns exemplos aqui, mas no dia a dia o negócio é muito sério. É sério. Né? As pessoas pedem oportunidade de prosperar, oportunidade de um casamento, oportunidade de um ministério, oportunidade de ser um pastor, de ser uma pastora. Que já que você vai trabalhar, já que você vai ralar nessa vida, filho, olha, vai por fé no Senhor, acredite no Senhor, busque o Senhor, esteja nele, a vida é assim, amém? Chore por ele, adore ele, não fique com medo não. Mas a pessoa pode queria tanto pregar, queria tanto evangelizar, começa no seu lar, começa na sua casa, né? A gente começou assim, né, amor? Os nossos pais, começamos a pregar o evangelho, a abrir uma célula na casa dos nossos pais, né? Então assim, comece fazendo isso, comece a pregar o evangelho, tira todo o medo, tudo aquilo que não provém de Deus da sua vida, manda embora, fala em nome de Jesus, vai embora. Os discípulos, se Jesus não tivesse ali naquele barco, os discípulos iriam perecer. Tá? Agora, Jesus pode estar no seu barco, agora eu vou perecer porque eu não tenho fé, aí o Senhor vai ter que se levantar, né? Então assim, veja bem, a gente precisa entender que o medo vem, mas eu preciso confrontar o medo com a palavra de Deus. Verdade. Amém? É verdade. Confrontar o medo com a palavra de Deus. E como eu falei, né, de Gênesis e Apocalipse, o que mais Deus está falando para nós é o quê? Não temas. Não temas. Não tenha medo, eu estou com você. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Nunca. Eu sou seu refúgio. Eu sou seu escudo. Sou seu escudo, sou seu esconderijo. É. Sou o seu ajudador, como nós acabamos de ler. É verdade. Sou a sua provisão. Ó, o Salmo de número 4, verso 3, ali na versão NTLH, fala o seguinte, ó, que Deus trata com cuidado especial os que são fiéis a Ele. É verdade. Então, querido, se você é fiel ao Senhor, você tem que ter isso na sua mente. Não é que Deus tem seus filhinhos preferidinhos, não, mas se você é fiel a Ele, Ele trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. Então, o que é um cuidado especial? O que é um cuidado especial? O que é, sabe? Gente? É uma coisa especial, é um tratamento especial, é algo diferenciado. Os olhos seus estão focados em você, no seu dia a dia, e cada passo que você dá, você é especial para Deus. É verdade, Amém? É verdade. É? E a palavra fala também em João, 1 João 4,18, né? Que no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. É isso aí. Então, se Deus está em você, não há por que ter medo. A palavra fala, o verdadeiro amor, se nós amamos a Deus, se nós servimos a Deus, nós precisamos lançar o medo fora. Não podemos deixar esse medo dominar, né? Nós temos que deixar o Senhor nos dominar, né? Nós temos tem até aquele versículo, né, amor? Do escravo lá, qual que é mesmo? Aquele que é vencido. 2 Pedro 2,19 fala que aquele que é vencido, a parte B, aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Então olha só que forte. Então se o medo, ele nos vence em alguma situação, ele se torna um Deus na minha vida. E nós vamos nos tornar escravo. Então aquela situação, aquele momento sempre vai ficar ali. Nós vamos sempre ficar aprisionados daquela situação. Vamos virar escravo daquele medo, daquela situação. Então, assim, é forte. Então, a palavra fala, se você tem o Senhor, se você ama Ele, lança fora todo medo. Porque a palavra fala, se o Senhor está em nós, nós podemos todas as coisas. Verdade. Vou dar um testemunho aqui, quando a gente vinha de São Lourenço, né? Por 7 anos, a gente vem de São Lourenço para reunião. E teve uma época que eu fiquei com muito medo. Eu nem compartilhei isso com a pastora, mas eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo da estrada, a estrada muito perigosa. As estradas muito estreitas, e eu fiquei com medo, aquilo começou a me angustiar, e aí eu fui pro quarto, eu fui orar e falei assim, tá gelada, mano? Gelou seu café, né? E aí eu fui pro quarto, fui orar e mandei embora. E aí eu lembro que quando eu estava viajando novamente, eu viajando em paz. Então assim, vem,
ele vem, mas precisa mandar embora. Tanta pessoa está paralisada neste momento por causa do medo. Deus deu dom, Deus deu talento, Deus deu graça, mas não vai. O medo. Tem que ir em nome de Jesus, tem que pisar, tem que fazer o negócio acontecer. Ah, mas Deus falou, Deus é o dono do ouro da paz. Sim, mas olha para a Bíblia, olha para os homens da Bíblia. Todos eles tiveram que dar um passo. Todos eles tiveram que fazer alguma coisa. Tá, querido? Então, é isso. Eu quero... nesse final aqui, ler com você Tiago 4, no verso 13, muito forte mesmo, tá? Na versão NVI, Tiago 4, 13 diz assim, ó: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória com essa maligna, pense nisso, pois quem sabe deve fazer o bem, não faz, comete o pecado. Então, está nos ensinando algo aqui, o que? Confrontar o medo é fazer o bem? Na verdade, deixa eu ver, acho que eu li Tiago, é isso mesmo? Tiago, é isso mesmo. Isso. E aí tá falando, precisa fazer o bem, enfrentar o medo é fazer o bem. Então tá falando, eu vou fazer, eu aquilo, trazendo pro coração, né? Algo assim que é muito forte. Acho que eu li errado. Perdão, querido. É 1 João. Eu tô com o Tiago na cabeça, a pastora leu aqui e eu ainda fui para João ainda. Perdão. 1 João, capítulo 4, versículo 13. Perdão mesmo, em nome de Jesus. Ao vivo é isso. Olha lá. Sabemos que permanecemos nele. Tiago, 1 João 4,13. Tiago. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, outras traduções falam assim, ó. Outras traduções falam que aquele que está com medo está vivendo em tormento. É verdade. Olha só, então o medo é um negócio forte. O que o texto está falando aqui? Ó, ensinando algo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Quem é o verdadeiro amor? Jesus Cristo. É o próprio, né? É o próprio. Então, amor. Se você se rende a Ele, aceitou Ele e clama a Ele, o que acontece? Esse Cristo que está em você... Pronto, voltamos. Este Cristo que está em você nos ajuda, né? Esse Cristo que está em nós nos ajuda a vencer todo medo. É verdade. Amém, amor? É verdade. Amém. Eu li o texto aqui de Tiago, né? Mas eu confundi aqui, perdão, tá, querido? Então, o que Deus está mostrando? Tá parecendo Tiago, né? No amor não há medo. Em Cristo Jesus não há medo, tá? Amém? E nós estamos então nessa série, nós damos uma série de mensagens confrontando sentimentos que perturbam. São sentimentos, um deles é o medo que perturba a gente, precisa mandar embora. Um exemplo assim, simples que eu lembrei aqui agora, do cachorro. Às vezes eu tenho medo de cachorro, gente. Como eu falei que eu tenho medo às vezes de animais. Quando eu vou na casa de alguém, às vezes meu marido fica assim, não demonstra medo. Não mostra que você tem medo, que ele vai latir mais ainda. Então, gente, às vezes eu fico lá quietinho, o cachorro fica quietinho. Agora você fica lá,
O cachorro, o que faz com a gente? Os meus avós falavam que o cachorro, ele sente o cheiro do medo. Não, todo mundo fala isso. Então, assim, se você demonstra o medo, você mostra pro cachorro que você tá com medo, ele vai pintar e bordar com sua cara. Ele vai mostrar lá, latir, fazer um tanto de coisa. Agora, se você sentir medo e ficar lá quietinho, tranquilinho, ele não vai fazer isso, gente. Então, é assim conosco também. Se a gente deixa o medo dominar, vai ficar ali latindo, igual um cachorro ali, te ralando na parede. Pressionando, te né? pressionando. Mas se você, mesmo com medo, fica quietinho e confia no Senhor que aquele cachorro não vai te morder, ele vai ficar quietinho na dele. Então é assim, o medo vem, mas nós precisamos enfrentar. Crer que o Senhor está conosco o tempo todo, né? O que o medo já fez você perder? Né, amor? O que o medo já fez você perder? Muitas coisas, né? Medo. O medo o medo, na verdade, ele é a ansiedade irracional. Medo é isso. É o excesso do futuro sem conhecimento, sem ter a clareza do que é na verdade, né? Jeremias 29:11 fala o seguinte, que Deus tem pensamento de paz e não de mal, para dar o fim, o quê? Que nós desejamos. Então, assim, se Jeremias está falando para nós que Deus tem pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que a gente deseja, então, qual medo, qual situação que vai nos amedrontar e que vai nos tirar da presença, que vai nos tirar de ser uma família, que vai tirar a alegria do lar, que vai tirar a alegria do ministério, que vai tirar a alegria de um jovem, de um adolescente, de uma criança? Qual? Não tem, porque o Senhor, Ele é um Deus de paz e Ele quer dar o fim que a gente deseja. Amém, amor? Amém. Amém, gente? Então é isso. Nós precisamos enfrentar os nossos medos, nós precisamos confiar no Deus que nós servimos. Muitas pessoas têm ficado aprisionadas até mesmo dentro de suas casas, né? É verdade. Quantas crianças com medo dominando, quantos adolescentes, e tem perdido muita coisa boa, né? Que o Senhor tem preparado para nós. Tem até uma música que as crianças escutam aqui em casa que fala que a vida é tão boa, eu não tô aqui à toa. Então é isso, a vida é muito boa. E você não está aqui à toa, nós estamos aqui com um propósito. Então nós não podemos mesmo deixar o medo nos dominar. Porque Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida. Mas nós só iremos viver isso se a gente der o primeiro passo. Né? Se a gente enfrentar situações, se a gente enfrentar as dificuldades, se a gente enfrentar a tempestade, se a gente confiar na palavra. Aí sim nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós. E o medo está batendo na porta. Ele bate na porta todo dia. Medo do amanhã, o que vai acontecer. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando Deus tira o povo do Egito, o povo fica com medo, tá? O povo vai pro deserto. E agora? A gente não planta, a gente não tem aquela segurança. O medo, na verdade, quando domina, a pessoa... muitas vezes o medo é a perca do controle total. A pessoa perdeu o controle, não tem mais, aí o medo domina. Então assim, o povo agora, e agora? O que vai acontecer? Agora o que vai acontecer? Deus foi cuidando daquele povo. Por 40 anos a roupa não envelheceu, o povo tinha fome, Deus dava. E deixa eu falar uma coisa aqui, a gente precisa entender. Eu penso que esse tempo, amor, é o termômetro do cristão. Por que é o termômetro do cristão? Porque tá trazendo para nós a realidade como nós estamos em Deus. As pessoas estão com pânico nesse momento, né? Medo desse momento. Imagine se vier uma situação pior. Aí pronto, aí piorou tudo. Então a gente precisa entender o Senhor. Tudo pode acabar. Tudo. A Bíblia fala que tudo passará, né, amor? O que não vai passar? A palavra do Senhor. O Senhor, né? Ele não muda. A palavra dele não muda, a palavra dele não passa. Então, assim como ele falou, né, para os seus antepassados, não temos, eu estou com vocês, não temam, não vou te abandonar, não vou te deixar. O mesmo Deus que falou isso é o mesmo Deus que fala isso para nós nos dias de hoje, né? É verdade. Não vou te deixar, não vou te abandonar. Mas você precisa dar o primeiro passo. Amém? Né? Precisamos fazer a nossa parte e deixar que Deus faça dele. Não é verdade? Então o medo vai vir, amor? Claro, vai vir a todo momento. Todo momento. Toda situação vai vir. Mas você precisa enfrentar, também precisa levantar a sua cabeça
e enfrentar. Orar, mandar embora, em nome de Jesus, vai embora todo medo. Agora, tem situações que vão trazer medo que não é só orar também não. Tem que ter um conhecimento daquela situação. Se realmente é isso mesmo que as pessoas estão falando, é esse medo que eu tô tendo, é isso mesmo, que às vezes a gente fica cego, né? Verdade. E as pessoas estão do nosso lado falando, não, que não é assim. E às vezes a gente se torna ignorante e fala, é porque não é com você. É verdade. Não é? É verdade. E não então, é. a gente tem que filtrar aquilo que a gente escuta, né? Porque a palavra fala que a nossa língua é um pequeno órgão, Que destrói. mas ela pode trazer vida ou trazer morte. Então a gente tem que filtrar mesmo aquilo que a gente ouve, né? Amém. Amém. Mais pessoas entrando conosco, né? Glória a Deus, né? Queridos, então fica assim essa palavra neste momento, tá? Nós estamos iniciando essa série, confrontando sentimentos que perturbam. Se você deixar o medo dominar, pode ter certeza que ele se torna um Deus na sua vida, tá? Porque aquele que te domina é o seu Deus. O que é o medo? Ele está ligado a temor. Temor é reverência. Temor é entrega. E aí, imagina eu temer o medo. Então eu estou reverenciando o medo, estou me entregando ao medo. Não, eu preciso buscar nas Escrituras como vencer. E em nome de Jesus, você precisa mandar esse medo embora. Tem muitos casamentos sendo destruídos por medo. Muitas empresas sendo destruídas por medo. Os filhos se perdendo por medo. A palavra fala pra gente também, né? Que se Deus cuida das ervas do campo, dos animais, será que Ele não vai cuidar da gente? Que somos filhos dele? Então, assim, a palavra nos traz muito versículos, gente. Muito respaldo pra gente não sentir medo mesmo, para não deixar o medo dominar. O tempo todo Deus está nos mostrando ali que isso viria, mas o tempo todo também está nos mostrando que Ele estaria com a gente. Então nós precisamos mesmo voltar os nossos olhos para o Senhor e confiar nele e crer que de nós mesmos nós não podemos nada, mas do Senhor na nossa vida nós podemos todas as coisas. Nós podemos enfrentar qualquer situação, nós podemos enfrentar qualquer dificuldade, porque o Senhor em nós vence qualquer batalha. Amém? Eu queria finalizar com um texto aqui de Jó, capítulo 14. É um texto que eu gosto muito. Versículo 7. Eu vou ler na NVI. Jó está fazendo uma reflexão da sua vida, na verdade, né? Da sua pessoa. E às vezes a pessoa fala, e se acabar tudo? Jesus diz ainda que morra viverá. Mas olha que lindo esse texto de Jó capítulo 14, versículo 7. Para a árvore, olha aí, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramo como se fosse muda plantada. Olha só. Então, o que Jó está falando? Jó está trazendo uma reflexão sobre como é o Senhor, como é o ser humano, como que é o cuidado de Deus. Está falando o seguinte, se uma árvore morrer, na terra a sua raiz secar, certo? Virar pó, misturar com a terra, está falando que ao cheiro das águas, em outras traduções, com um pouco de água, aquela árvore volta a viver, que virou pó. Olha só, ela volta a viver e começa a dar folhas como uma planta nova. Mas por que ela voltou a viver? Por causa da água. Olha, o ser humano só tem vida por causa do Espírito. Jesus diz que é o Espírito Santo que traz vida. Sem ele não tem vida. E para que o Espírito Santo venha morar em você, você precisa se render ao Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Crer nele de fato. Às vezes você fala, eu queria uma nova vida, morra para o mundo e viva para Cristo. Ah, mas eu sou crente há muito tempo. Será que você é crente ou será que você vai à igreja há muito tempo? É diferente. É muito diferente. Será que você teve uma experiência com o Senhor de fato? Então, creia nisso nessa tarde e confronte os sentimentos que perturbam a tua vida. Em nome de Jesus. Nós estaremos aqui amanhã, neste mesmo horário, né, amor? Às 4 horas, 16 horas, trazendo para nós essa série de mensagens. Sentimentos que
que nos confrontam, né, que nos perturbam. A gente precisa confrontar esse sentimento aí que está nos perturbando e que perturba o ser humano. Amém? Amém. Amém, gente. Hoje à noite. Dá um recado hoje à noite? Tá bom. Então é isso, gente. O medo, ele vem, mas nós não podemos deixar ele nos paralisar, nos dominar, ao ponto de nós perdermos aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Verdade. Nós precisamos depositar a nossa confiança no Senhor. Não importa o que a gente está vivendo, não importa o que está passando na mídia, o que as pessoas estão falando, a nossa confiança tem que ser no Senhor. No Senhor. Mesmo que esteja com medo, levante a cabeça e vai. Deposita, confia na palavra dele, que a palavra dele nunca falha, amém? A palavra dele nunca muda, a palavra dele é infalível, o Senhor não muda. E ele é o mesmo sempre, amém? Amém. A gente quer encerrar, mas vem vindo palavra no nosso coração, a gente fica doido, né? Mas Romanos 8 fala para nós que pra gente vencer isso daí, os filhos de Deus vivem pelo Espírito, tá? São guiados pelo Espírito Santo. E para vencer a vontade da carne, o medo vem sobre a alma, sobre a carne, né? E é pelo Espírito Santo. Aí fala, se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, assim, tanto a carne quanto a alma, a gente só vai vencer pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe a sua vida. Pois comenta aí, tá? E na próxima live, mostra aí o que você conseguiu vencer sobre este medo. E se você né? tiver alguma dificuldade, né? Algum medo que tem afrontado você mesmo, se você quiser compartilhar com a gente, se você quiser uma ajuda, pedir uma oração, um conselho a mais, né? Manda uma mensagem pra gente, né? Talvez você não tenha nosso contato, mas tem aí um Messenger aqui no Facebook, né? Entra aí, manda uma mensagem, a gente tá com o coração aberto para poder te ajudar, orar com você, e entrar mais a fundo nesse assunto com você, te ajudar, talvez no momento que você esteja passando, né? E se você tem o seu pastor, né? E procura ele, conversa com ele, mostra os medos, fala que você ouviu a palavra de Deus, né? Não precisa falar que você ouviu a gente, não. Você ouviu a palavra de Deus, você entendeu assim, e que você quer vencer esses medos. Pede ajuda, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E hoje à noite, gente, às 21 horas, nós estaremos com os nossos amigos, Pastor Germano e Pastora Ana Júlia, da Comunidade Esperança, lá da Bahia, né, nossos baianos. Então, só que nós vamos estar só pelo Instagram. Isso, pelo né? Então, se Instagram, você ainda não tem o Instagram, dá tempo de você baixar rapidinho, até a noite, para você estar ligadinho com a gente, amém? O nosso tema à noite vai ser sobre alegria, né? Como ter alegria nesse tempo. Quem traz alegria para nós? Quem pode completar? Então é isso. Vocês estão super, hiper, mega, power convidados para participar conosco hoje às 21 horas, gente. Pelo Instagram, Pastor Carlos ou Pastor Germano. Isso, Pastor Carlos Bento ou Pastor Germano Nascimento. Isso, Pastor Germano Nascimento. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Que bênção. Hoje nós tivemos muitas pessoas ali, né, conosco, mais pessoas do que na semana passada. Deus abençoe a sua vida e que o nosso desejo é que você consiga vencer todos os medos, né? Eles vão vir, mas o Senhor quer que você vença esses medos pela fé, no nome de Jesus. Amém? Amém, amor? Amém, gente. Amém, amor. Deus abençoe, gente. A paz. Tchau, Deus abençoe.